Existe algo acontecendo agora mesmo dentro do seu corpo que nenhum exame de rotina vai detectar, nenhum médico vai te avisar e nenhuma farmácia vai te oferecer a solução, porque a solução não tem patente, não tem bula e custa menos de R$ 2. Mas antes de eu te mostrar o que é, eu preciso que você responda uma pergunta, honestamente, sem se enganar. Você ainda acorda com aquela resposta automática que o corpo dava quando você era mais jovem? Aquela que não precisava de clima perfeito, não precisava de nenhuma condição especial, simplesmente acontecia? Se a resposta foi não, ou se virou às vezes, então o que eu vou te mostrar hoje foi feito para você. Porque esse não é um problema de cabeça, não é estresse, é um problema de encanamento, físico, vascular, silencioso, que começou anos antes de você perceber qualquer sintoma, e que pode ser revertido com dois ingredientes que você provavelmente está olhando agora mesmo na sua cozinha sem saber o que eles valem. Meu nome é Mariana Alves, sou médica com especialização em medicina funcional e saúde vascular. E hoje eu vou te mostrar um protocolo noturno de dois ingredientes que, quando combinados da maneira exata que eu vou te ensinar, criam uma sinergia vascular que a maioria dos homens nunca teve acesso. Fica comigo até o final, porque o segredo desse protocolo não está nos ingredientes, está em um detalhe de preparo que 90% das pessoas erram. E se você errar esse detalhe, você vai ingerir os dois ingredientes e não sentir absolutamente nada. Os compostos ativos vão estar mortos antes de chegar ao seu sangue. Dentro das suas artérias existe uma camada de células chamada endotélio. Ela produz uma molécula chamada óxido nítrico. E o óxido nítrico faz uma coisa simples, mas que muda tudo. Ele manda os vasos relaxarem, as artérias se abrirem e o sangue fluir com volume total para onde ele precisa ir. Quando você era mais jovem, esse sistema funcionava em milissegundos. O sinal chegava, os vasos abriam, a resposta era imediata e confiável. Com o passar dos anos, combinado com estresse crônico e inflamação silenciosa acumulada, as paredes das suas artérias começam a endurecer. Acumulam depósitos invisíveis, pequenas placas que estreitam o canal por onde o sangue precisa passar. Esse processo tem nome: aterosclerose subclínica. Subclínica porque ainda não aparece no exame, ainda não dói, mas já está lá. E as artérias afetadas primeiro são sempre as menores, as mais finas, exatamente aquelas que irrigam a região pélvica. O coração está bem, a pressão está controlada, mas o fluxo sanguíneo local, aquele que determina a qualidade da sua resposta erétil, já está comprometido. Já está estreitado demais para te dar o que você precisa, quando você precisa. É exatamente aí que os dois ingredientes entram. O primeiro é o gengibre cru fresco. Ele contém compostos chamados gingeróis, especificamente o 6-gingerol, que age em 3 frentes ao mesmo tempo. Ele é anti-inflamatório arterial direto, começa a limpar o ambiente interno que permite o estreitamento das artérias. Ele torna o sangue mais fluido, mais capaz de percorrer vasos finos sem resistência. E estimula diretamente a produção de óxido nítrico pelo endotélio. Não apenas limpa o caminho, ativa o mecanismo que dilata a passagem. Mas o gengibre tem um problema. Ele é intenso e rápido. O efeito é um pico. Entra, age com força e sai. Sem um parceiro que sustente o que ele inicia, o efeito não dura o tempo necessário para o corpo se reparar. O segundo ingrediente resolve exatamente isso: o alho cru. Quando você esmaga um dente de alho fresco, uma reação enzimática começa dentro do próprio alho. A enzima aliinase entra em contato com a aliina e produz alicina. A alicina é o que dá ao alho aquele cheiro forte, e ela tem uma propriedade chamada vasodilatação sustentada. Diferente do gengibre que atua em pico, a alicina vai sendo liberada gradualmente e mantém os vasos em estado de relaxamento por muito mais tempo. Estudos clínicos mostram redução mensurável da pressão sistólica com consumo regular de apenas um dente de alho cru por dia. A matemática é simples. O gengibre abre a porta com força. O alho mantém essa porta aberta por horas. Juntos, eles criam uma janela de vasodilatação sustentada, que o corpo usa para se reparar enquanto você dorme, para restaurar a elasticidade das paredes arteriais, para entregar mais sangue com mais pressão para exatamente onde ele precisa chegar. Agora o detalhe que determina se você vai sentir resultado ou não: o horário. Esse protocolo deve ser consumido entre 20 e 30 minutos antes de dormir. É durante o sono profundo que o organismo realiza o pico de reparo endotelial e a síntese noturna de testosterona acontece com maior intensidade. Ao fornecer esses compostos nesse momento exato, você entrega matéria-prima de alta qualidade para o laboratório interno do seu corpo, no instante em que ele abre as portas para trabalhar. Tomar de manhã desperdiça 90% do potencial desse protocolo. Agora eu preparo. E presta muita atenção, porque é aqui que a maioria destrói tudo. Um pedaço de gengibre fresco cru, 2 centímetros.
Um dente de alho médio, fresco, cru. Começa pelo alho. Esmaga com a lateral de uma faca e deixa descansar por 10 minutos inteiros. Esse passo não é opcional. É durante esses 10 minutos que a reação entre a aliinase e a aliina se completa e a alicina se forma em quantidade máxima. Se você cozinhar o alho imediatamente, mata a enzima antes da reação terminar e não vai ter alicina. Se engolir inteiro sem esmagar, a reação nem começa. Se usar alho em pó, a enzima já foi destruída no processamento. A alicina só existe no alho cru, esmagado, que descansou por no mínimo 10 minutos. Enquanto o alho descansa, rala o gengibre finamente. Depois dos 10 minutos, coloca os dois em 250 ml de água em temperatura ambiente, não quente, não fria. O calor acima de 60 graus destrói tanto a alicina quanto o 6-gingerol. Você estaria bebendo água com sabor, sem nenhum princípio ativo. É por isso que não ferva, nunca ferva. Mistura, bebe devagar e vai dormir. Se o sabor for agressivo, adiciona suco de meio limão espremido na hora. Não adiciona mel quente. Não aquece de forma alguma. Nos primeiros 2 a 3 dias, você vai notar o sono mais profundo e menos interrupções noturnas. Os gingeróis modulam o cortisol noturno, e quando o cortisol cai durante o sono profundo, a testosterona é produzida com muito mais eficiência nessa janela. Entre o quinto e o sétimo dia, com a alicina trabalhando na elasticidade arterial e os gingeróis reduzindo a inflamação vascular crônica, você vai perceber uma disposição ao acordar que estava faltando há muito tempo, um calor interno mais consistente, uma resposta que você já considerava passado vai começar a aparecer de novo. Não como evento isolado, como consistência retomada. Aviso médico. Se você usa anticoagulantes ou medicamentos para pressão, converse com seu médico antes. O alho e o gengibre têm atividade antiagregante natural e a combinação pode potencializar demais o efeito. Se tem gastrite ativa, comece com metade da dose e sempre após uma refeição leve. Agora eu preciso te dizer algo que vai soar incômodo, mas é verdade. Cada caixa daquela pílula azul foi desenvolvida para tratar o sintoma sem resolver o problema. Ela força uma dilatação temporária, não limpa as artérias, não reduz a inflamação vascular, não reconstrói nada. Quando o efeito passa, você está exatamente onde estava antes, dependente, sem solução real. O que eu acabei de te ensinar faz o oposto. É mais lenta no começo, mas a cada noite de protocolo, algo está sendo reconstruído. A elasticidade que foi perdida está sendo restaurada. O endotélio está aprendendo de novo a produzir óxido nítrico de forma autônoma, natural, consistente. Depois de um mês, o seu próprio corpo vai lembrar como se faz, sem precisar de nada externo. Isso é o que a indústria farmacêutica não pode vender, porque a autonomia não tem patente. Faz o protocolo por 7 dias, sem pular um, sempre cru, sempre fresco, sempre a frio, sempre à noite. E depois volta aqui e escreve nos comentários uma coisa só. O que você sentiu de diferente. Não precisa de detalhes, só escreve o que mudou. Porque quando você escreve, outros homens que estão com vergonha de falar sobre isso vão ler o seu comentário. E vão entender que não estão sozinhos, e que a solução existe. E que ela custa R$ 2 e está na cozinha. Eu sou a doutora Mariana Alves, e o seu motor não apagou. Ele só está esperando o combustível certo.